Estamos de volta para falar sobre o Abril Marrom. Sabe o que é isso? É um mês que foi dedicado a cuidados com os olhos, principalmente em relação à cegueira. E quem bate um papo com a gente é o Dr. Wilson, que já é nosso parceiro aqui. Tudo bem, Dr. Wilson? Ok, obrigado. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, vamos começar falando. Por que foi criado esse Abril Marrom? Tá, então, como tudo na medicina, né, a gente sempre tenta levar a informação que a prevenção é sempre a melhor alternativa. Baseado no Outubro Rosa, no Novembro Azul e tal, também o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, os profissionais, eles criaram então um Abril Marrom, que é um mês dedicado a orientações a respeito de doenças que causam a cegueira, né? A gente sabe, Elaine, que a cegueira hoje aqui no Brasil, ela comete mais ou menos 1,2 milhões, 1.200.000 pessoas aproximadamente. Uhum. Essas pessoas têm um sério comprometimento do seu dia a dia, das suas atividades profissionais. Isso também, além do prejuízo para a própria pessoa em si, do dia a dia dela, também gera um prejuízo econômico, financeiro, que, como quase toda na medicina, ela poderia ser evitada se a pessoa tivesse a informação e prevenisse, né? Porque boa parte dessas doenças, inclusive, elas são tratáveis, elas são preveníveis, né? E assim, o Abril Marrom foi usado por se dizer que a maioria dos olhos dos brasileiros é marrom, é isso? Que foi criada essa cor como... Olha, eu nunca vi ler a respeito disso não, mas pensando por esse lado, pode ser que sim. Realmente a maioria das pessoas tem o olho um pouco mais escuro, mas eu nunca parei para pensar nessa analogia. É que também se começar a ver as cores, criar vai muito, faltar, né? É verdade. Azul, a rosa, mas sinceramente eu vou ficar devendo. Eu vou pesquisar, depois quem sabe no doutor Pernambuco então, eu falo tá bom, disso. doutor. Bom, mas vamos falar da importância, então, de se cuidar, porque é aquilo que a gente estava já comentando numa outra entrevista. Às vezes a pessoa está com o olho irritado ou está com alguma dificuldade de visão, fala, vai passar, depois melhora, e não sabe que de repente pode estar com alguma coisa que vai comprometer de verdade o olho, né? Essa que é a questão principal, você abordou perfeitamente. Quase 90% dos estímulos do nosso dia a dia vem da visão. Isso só para mostrar o quanto que ela é importante, tá? Tem uma pesquisa que mostra que aproximadamente das doenças que causam a cegueira, 60% delas são evitáveis e tratáveis, né? São preveníveis, tá? Algumas, infelizmente, não, né? Trauma, acidentes, algumas doenças mesmo que podem levar a uma cegueira que é irreversível e não teria como prevenir. Agora, a maioria absoluta delas tem. Então, só para você ter uma ideia, mais da metade dessas pessoas que são cegas hoje aqui no Brasil, por exemplo, e no mundo eu acredito que seja semelhante, elas poderiam ter sido evitadas, elas poderiam ter sido tratadas, né? Por exemplo, a gente tem pessoas que têm diabetes, muitas vezes nem sabem que tem diabetes, ou quando tem diabetes não fazem o acompanhamento. Diabetes é uma das principais causas de cegueiras hoje no mundo. Glaucoma, que nós falamos no mês passado, é uma também das principais causas de cegueira no mundo. A pessoa vai perdendo visão periférica, a hora que ela percebe, ela já está com uma visão em tubo. Tá? A definição no Brasil de cegueira, né, não sei se todo mundo já deve ter feito exame oftalmológico uma vez, tem aquela tabelinha com as letras, né, que vai lá da menorzinha até aquela maior. Para a pessoa ser considerada cega hoje no Brasil, ela tem que ter no melhor olho capacidade de enxergar aquela penúltima letra, aquela quase a maior zona de todas, tá? Que equivale a 20, 200 ou menos, ou seja, uma visão pior ou igual a isso no melhor olho. Então, a pessoa deixa de fazer uma série de atividades, né? E lembrando, né, boa parte dessas doenças são tratáveis, são preveníveis, né? Nós falamos dessa. Tem a degeneração macular relacionada à idade, que aí envolve um assunto que é bem corriqueiro, que é o uso do óculos de sol, como proteção dos raios para prevenir doenças de retina, como a degeneração macular, que eu acabei de falar, né? Tem questão até da prevenção de acidentes mesmo, né? Antigamente, quando o cinto não era exigido, era muito comum ter perfuração ocular. Pessoas ficavam cegas por causa disso. E em trajetos curtos, dentro da cidade mesmo, porque batia no para-brisa e acabava perfurando o olho. Isso praticamente acabou nessas situações, né? Quer dizer, não é só morrer, né, doutor? Tem uma série de coisas que o cinto previne, né? Com certeza. O olho é uma delas e com certeza ajudou bastante nesse sentido também.
Uma coisa que a gente pode dizer para o pessoal que é interessante, a gente sabe que às vezes o serviço público demora, hoje em dia até o particular às vezes demora, né? Mas assim, o ideal seria pelo menos uma vez por ano ir a uma consulta oftalmológica. Tá. Existem os grupos, né, que são, pensando em prevenção, que são os grupos principais. Crianças são fundamentais serem avaliadas naquela idade, principalmente antes dos 7 anos, antes de ir na escola, porque são doenças que podem ser tratadas e fazer com que o olho desenvolva normalmente. Adultos depois dos 40 anos, tá? Pessoas com mais de 60 também, porque aí aumenta a incidência de outros problemas. E lógico, se nesse meio tempo aí for descoberto algum problema, aí o teu oftalmologista vai orientar a melhor forma de ser acompanhado. Mas essas faixas etárias, principalmente, merecem um atendimento especial, que é pelo menos uma vez por ano, ou mais frequente, dependendo do critério. Não esquecendo também das pessoas diabéticas. Essa, com certeza, uma vez por ano, tem que fazer avaliação. Tem que cuidar, né? O olho é importantíssimo para a gente, né? Com certeza. E os cuidados, né, começam da prevenção e da consulta, né? Não é nada muito complicado. Infelizmente, às vezes, a consulta no SUS pode demorar, mas a pessoa se programando, sabendo que tem que fazer uma vez por ano, acho que é possível. Já deixa agendado, né? Exato. Então tá, joia. Obrigada, viu, pela sua participação aqui aqui Eu que agradeço com a gente, mais uma vez a doutor. oportunidade que vocês me deram. Obrigada.